Chegamos então na última lição desse trimestre, lição de número 13, onde nós estaremos aprendendo de uma forma muito especial aqui na classe dos jovens sobre o fim de todas as coisas, explorando aí o texto do pastor Valmir Nascimento. E é claro que para você iniciar e finalizar também esse trimestre de uma forma muito prática, você precisa apresentar algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está então em Daniel, capítulo 12, versículo 3, onde você vai apresentar o texto principal. Apresente também o resumo da lição em sala de aula junto com os teus alunos. E é claro que você precisa apresentar uma leitura bíblica em classe que se localiza então em Daniel, capítulo 12, versículos 1 ao 13, compartilhando esses versículos, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Eu me chamo pastor Jean Anderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve nesse canal, envia essa aula para alguém, para que você possa estar nos acompanhando. E claro, lembrando que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você. Toda terça-feira às 18 horas eu estou postando as lições da classe dos jovens, tanto aqui pelo YouTube como também pelo Spotify, onde você pode encontrar esse material e crescer em Cristo aprendendo sobre a palavra de Deus. Na última lição desse trimestre, como proposta do autor da lição, pastor Valmir Nascimento, nós vamos finalizar o trimestre entendendo então os 3 últimos capítulos do livro do profeta Daniel, capítulo 10, 11 e 12. É claro que Daniel, nessa época, aproximadamente já está idoso, possivelmente com 84 anos, mas um homem de Deus que tem uma vida e uma experiência extraordinária com Deus, onde nós podemos também finalizar o trimestre retirando então princípios para compreender a revelação de Daniel. O primeiro princípio que você já pode destacar em sala de aula é compreender o contexto em que Daniel está inserido. Leia o capítulo 10, versículo 1, junto com os teus alunos, onde você vai perceber que Daniel, já de idade avançada, é um homem de grande importância na corte da Babilônia. Ele estava entre os exilados, ele agora tem um papel extraordinário e ele é identificado como um grande servo de Deus. Olha que princípio que você já tem aqui. É entender que Deus revela o seu plano aos seus servos. Mesmo estando em idade avançada, Daniel então compreende a revelação de Deus. Observe um texto bíblico de Daniel, capítulo 10, versículo 1, que você vai perceber que ele entende a revelação profunda sobre o tempo do fim e isso comove a sua alma. Também vamos aprender sobre a visão do tempo do fim que Daniel tem. Essa visão está registrada no capítulo 12, versículos 7 ao 13. Essa revelação que Daniel então recebe sobre os tempos finais, os últimos dias, é uma revelação então que destaca um período de grande provação, mas ao mesmo tempo um período que reflete a grande tribulação. Entendendo essa compreensão, nós vamos entender agora que Daniel, como um servo de Deus, tem uma revelação espiritual. O anjo do Senhor, então, vem entregar essa mensagem a Daniel. Também vamos aprender, de forma muito especial, que Deus ele traz a compreensão daquilo que nós não entendemos. Como base bíblica, você pode perceber Daniel, capítulo 12, versículo 9, para meditar junto com os teus alunos e perceber que a mensagem de Daniel é uma mensagem rica. Também, nós vamos observar com vocês a promessa de descanso e a recompensa. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Apesar dessas visões conturbadas que Daniel está tendo, ele recebe uma visão da segurança final, da vitória do povo de Deus, da importância de ir até o fim, de permanecer fiel, porque Deus também é fiel em cumprir as suas promessas. Sabe que princípio que você aprende aqui? É que nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração. Servindo a Deus, você vai perceber que Deus é fiel em cumprir todas as promessas dele para a sua vida também. Você tem um versículo para meditação, Daniel 12:13, vale a pena você ler e observar essa última revelação de Daniel em um apocalíptico aqui, traz também princípios aplicáveis. Sabe quais são? Anota aí. O primeiro deles é entender que Deus revela seus planos aos seus servos fiéis.
de forma muito clara. Também nós vamos entender sobre a necessidade da purificação, da restauração do povo judeu como princípio. Vamos compreender que a promessa de descanso também é real para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. E como base, Daniel 12:2. E claro, se você é professor da classe dos jovens e já quer poupar o teu tempo no quarto trimestre, tem um material que vai te ajudar, é o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da minha aula, que eu estou sempre ministrando aqui para você, onde eu coloco versículos, uma pesquisa a mais para incrementar a tua aula. Isso é disponível para quem é assinante. Você encontra também os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar todo esse material para abençoar vidas na tua igreja. Isso está disponível no nosso site facilitaebd.com.br. Dá uma olhada na nossa proposta, que é uma assinatura trimestral, e eu espero muito poder contribuir com você, em nome de Jesus, através dessa assinatura. É claro que o primeiro ponto, então, da nossa lição vai abordar sobre o seguinte argumento: preparando-se para receber uma mensagem do céu, como proposta do pastor Valmir Nascimento. Como primeiro ponto da lição, também é muito interessante você fazer a leitura de um texto bíblico. O texto que eu quero dar como dica está então em Efésios capítulo 6, versículo 12, onde você vai destacar esse versículo para os teus alunos e avançar apresentando então o primeiro subtópico, onde você destaca a aflição de Daniel. O objetivo desse tópico é entender como Daniel lidou com a sua tristeza, lidou então com a sua aflição diante da revelação que ele tem. E é claro que nós, como pessoas cristãs, precisamos também compreender que nós vamos passar por momentos difíceis, de dificuldades também. Não estamos livres disso. É claro que você também pode observar o contexto histórico. O profeta Daniel já é um veterano, um homem de Deus que enfrentou diversas situações de aflição. Nessa abordagem, possivelmente ele já tem 84 anos. E é claro que ele está vendo essa visão da restauração de Jerusalém, mas ele também compreende a interrupção dessa reconstrução do templo em Jerusalém. A interrupção do templo se dá sendo citada no livro de Esdras. Há uma pausa nessa reconstrução lá nos primeiros capítulos, por causa agora dos inimigos se levantam contra essa restauração em Jerusalém. Isso trouxe aflição ao profeta Daniel. Ele parte para a oração para compreender exatamente o que está acontecendo. Você pode ler algumas passagens bíblicas. Você tem Daniel 10:12, você pode ler também Esdras, capítulo 1, até o capítulo 3 para compreender. Capítulo 4, versículos 4 e 5 vai te dar fundamento também. Sabe que princípios aplicáveis que você vai ter aqui? Que mesmo sendo uma pessoa experiente na presença de Deus, nós podemos enfrentar dificuldades emocionais, sim. E enfrentando dificuldades emocionais, nós precisamos então buscar pessoas que possam nos ajudar a enfrentar essas reações. Profissionais, pode procurar também o teu pastor através do aconselhamento pastoral, uma pessoa da sua confiança para abrir o seu coração. A reação de Daniel e o seu sofrimento, então, nos ajuda que nós devemos buscar a resposta de Deus em oração, em consagração, buscando então de uma forma muito especial esse crescimento em Jesus. Sabe qual outro princípio que você vai ver também nesse subtópico? É a resposta espiritual de Daniel. Capítulo 10, versículo 3 de Daniel, vale a pena ler. Você vai perceber à luz da prática espiritual que Daniel, ele se levantou, mas ao mesmo tempo ele lamenta a situação da pausa, da impossibilidade da restauração do templo, mas agora ele busca a Deus em resposta de oração. Você tem um fundamento. Daniel capítulo 10, versículo 3, Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18 também vai te ajudar a entender essa perspectiva. Aqui você vai ter também alguns princípios. Por exemplo, o jejum e a oração, como já disse para você na aula passada, podem ser aplicados mesmo em momentos de coração quebrantado, mesmo em momentos de situações difíceis, para quebrantar o teu coração diante de Deus. Nós precisamos ter também uma vida espiritual ilibada, colocando o nosso coração e a nossa vida diante do Senhor. Daniel também nos ensina a ter de forma muito clara e entender que ele também é um profeta das lágrimas. Daniel, capítulo 2, versículos 2 e 3, além de Jeremias, ele é um homem que sofre em oração também. Daniel é frequentemente também mencionado como profeta das lágrimas. Ele está constantemente em oração, derramando o seu coração para Deus.
e colocando a sua vida em adoração ao Senhor. Fundamento bíblico que você pode observar compreendendo toda essa expressão de Daniel. Salmo 126, versículo 5, você pode ler esse texto. Você pode ler também Romanos 9, versículos 2 e 3, onde o próprio apóstolo Paulo fala de uma angústia semelhante com seu povo, assim como Daniel também enfrentou. Nós temos alguns princípios, por exemplo, a compaixão e a intercessão que caminham juntas. Daniel está agindo em oração, buscando a direção de Deus. Nós precisamos também transformar as nossas lágrimas em esperança, a nossa tristeza em esperança, entendendo que Deus então oferece a vitória. E olhar para a vida de Daniel é perceber exatamente a partir dessa leitura desses 3 últimos capítulos que Deus trabalha de forma extraordinária para edificar o seu povo, assim também como pode edificar você. E eu espero que você possa ler também um texto de Mateus capítulo 5, versículo 4, onde está escrito que bem-aventurados são aqueles que choram, porque essas pessoas serão consoladas. Já no segundo subtópico, você vai abordar sobre essa importância de compreender esse ser celestial que é enviado pelo Senhor para consolar o próprio profeta Daniel. Quem fala sobre isso é o pastor Valmir Nascimento. Essa manifestação desse ser celestial que vem consolar Daniel demonstra exatamente uma ação de Deus. Quando você observa o contexto histórico, você vai perceber que no período de 3 semanas, Daniel então esteve em oração e jejum, as semanas de Daniel de consagração. É claro que ele se coloca à disposição para orar ao Senhor, semelhante também ao próprio João, no Novo Testamento, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 19, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 20, vai confirmar isso também. E semelhante também ao profeta Ezequiel, no capítulo 1, versículo 28, onde esses homens de Deus são consolados pelo próprio Deus depois de períodos intensos de oração e busca pela direção do Senhor. Fundamento bíblico que você tem. Você tem então Daniel, capítulo 10, versículos 5 e 6, que você pode estar lendo junto com os teus alunos. Você pode ler Apocalipse 1, versículos 12 ao 20 e Ezequiel 1, 26. Sabe que princípios aplicáveis que você vai ter aqui? É esse encontro com o divino, esse encontro com Deus, descrito então por esses homens de Deus que têm uma experiência consagrada, que têm uma experiência com Deus de uma forma extraordinária. Você vai ver também o impacto da visão que Daniel tem. Ele recebe uma visão extraordinária, mas ele também é impactado por essa visão. É claro também que você vai observar a reação de Daniel e esse amparo divino. Você pode ler Daniel capítulo 10, versículos 7 ao 12, que vai te dar fundamento. Daniel, ao ver a visão, cai em estado de fraqueza, com seu rosto em terra. A glória de Deus foi intensa sobre Daniel, e agora ele tem um consolo e encorajamento. Olha o fundamento bíblico. Você tem então Daniel capítulo 10, versículos 7 e 9, onde você vai ver a fraqueza de Daniel, Daniel 10, 11 e 12, onde você vai perceber agora que Daniel é consolado por um ser celestial. Aqui você vai ver algumas coisas. A resposta de Deus para as orações. Deus então responde às orações dos seus servos, confirmando então a sua vontade. Nós vamos ver também outro princípio que você pode anotar. É a importância do amparo celestial. Isso está em Daniel capítulo 10, versículos 11 e 12. Traz aqui uma reflexão que esse ser celestial, ou seja, esse anjo enviado pelo Senhor, vem então para ajudar Daniel na sua fraqueza. Você vai ver esse fundamento bíblico em Daniel 10, 11 e 12. Também Isaías 41, 10, que fala sobre esse temor que nós precisamos ter no Senhor, porque Ele nos ajuda agora a estar firmes. Sabe que princípio que você vai observar aqui de forma muito prática? Anota aí. É esse amor a Deus em momentos difíceis. Nós precisamos também persistir na nossa necessidade de orar ao Senhor em tempos de crise. Daniel também nos dá esse show de aula e você pode aplicar isso também na vida dos teus alunos. E sabe qual é a base bíblica para você fechar esse subtópico? Salmos 23, versículo 1. Entendendo que o Senhor é o teu pastor e te guia em momentos difíceis. Agora, neste terceiro subtópico, nós vamos observar a batalha nas regiões celestiais, como proposta do próprio pastor Valmir Nascimento. Você observa que a compreensão agora parte do capítulo 10 do livro do profeta Daniel.
Aqui a gente tem algumas coisas para poder compartilhar com você. Primeiro, observe a resistência do pedido de Daniel. Capítulo 10, versículo 13. Você vai perceber que Daniel, ele foi informado sobre a sua... Você vai perceber que Daniel foi informado que a sua oração foi resistida pelo príncipe do reino da Pérsia. Alguns estudiosos passam para entender que isso não era um líder humano, mas sim um ser maligno enviado pelo próprio Satanás para impedir que a resposta à oração de Daniel fosse entregue. Primeiro, você vai perceber como princípio a resistência ao pedido de Daniel. Base bíblica, Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel foi informado que a sua oração foi resistida pelo príncipe do reino da Pérsia. Alguns estudiosos compreendem que esse príncipe da Pérsia não é alguém humano, mas sim um ser maligno enviado por Satanás. E conforme a própria Bíblia relata, a resposta de Daniel chegou por intermédio do arcanjo Miguel, que interveio para poder libertar Gabriel a essa resistência espiritual. Fundamento bíblico que você vai ter e pode observar junto com os teus alunos. Daniel capítulo 10, versículo 13 e Judas, versículo 9, vai te ajudar a entender essa base bíblica que estamos trabalhando junto com você. Princípios aplicáveis, você vai observar esse reconhecimento da realidade espiritual. Essa realidade espiritual existe, nós estamos inseridos nela, e há também a intervenção divina em trazer a resposta para o seu povo. Você pode perceber também ainda nesse subtópico a organização e a ordem angelical. Capítulo 10, versículo 13, vem a referência então do arcanjo Miguel sendo citado aqui como um dos primeiros príncipes. Isso vai sugerir também uma organização angelical. Fundamentação bíblica que você tem em Efésios capítulo 6, versículo 12, você vai ter também Daniel 10, 13, onde você vai perceber que Miguel é citado nesse texto também. Princípios aplicáveis, você pode compreender o entendimento da hierarquia espiritual. Essa hierarquia espiritual revela então diferentes níveis de autoridades, e nesses níveis de autoridades nós vemos então essa revelação do próprio Deus. A importância também da intervenção espiritual relatada, essa luta de Daniel revela a sua importância, a revelação que ele vai ter a partir dessa explicação, e diante disso também nós vamos compreender as implicações da batalha espiritual para a vida cristã. Você tem como fundamento 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 e Efésios capítulo 6, versículo 12, para poder explicar isso para os teus alunos. A batalha espiritual em que Daniel está inserido é uma batalha real e ele está envolvido nisso, quebrantando o seu coração, se consagrando para Deus. Fundamento. Você tem então 1 de Pedro 5:8 e você tem também Efésios capítulo 6, versículo 12. Aqui você vai ter alguns princípios. A vigilância e a oração, nós devemos estar vigilantes, nós devemos orar, nós devemos também preparar a nossa vida espiritualmente em uma batalha espiritual. Essas experiências de Daniel nos traz uma reflexão e tem um versículo que você pode ler. Romanos capítulo 8, versículo 31. E avança então para o segundo ponto. E se eu estou te ajudando, se essa aula está te edificando, comenta aqui. Se possível, coloca de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você me acompanha ou fora do Brasil também. Muito obrigado pelo teu carinho. O segundo ponto agora fala sobre a revelação do futuro. No segundo ponto, é importante também você apresentar uma base bíblica, que se localiza agora em Jeremias 37. Você pode ler esse versículo. E o primeiro subtópico, então, vai apontar sobre uma visão do futuro que Daniel tem, e nós precisamos observar isso aqui junto com você. Neste subtópico, você vai perceber que o objetivo do pastor Valmir Nascimento é apontar essa revelação sobre o futuro. Nós vamos entender também essa aplicação a partir de alguns princípios bíblicos e vamos entender que Daniel também tem essa visão de forma muito específica. Então anota aí. O primeiro é entender o propósito da revelação. Primeiro princípio. Daniel capítulo 10, versículo 14, você precisa ler esse texto. Essa revelação que Daniel tem, essa revelação recebida pela parte de Deus, dá então uma demonstração dos eventos futuros que iriam acontecer. E demonstra o plano de Deus em toda a história.
Daniel vai ser um livro que aponta para a soberania do Senhor. E é um livro relevante também para o nosso crescimento. Fundamento. Você tem Daniel 10:14, como citei para você, mas você vai ter também Daniel capítulo 11 e capítulo 12, que vão fortalecer todo esse contexto que estamos descrevendo para você. Princípios aplicáveis, anota aí. Você também tem o conhecimento e a esperança. Daniel, então, aprende e ensina que a revelação de Deus é profunda e real. Nós vamos ter também a visão profética. Nessa visão profética, Daniel tem o conhecimento dos eventos futuros dados pelo próprio Deus e ele aponta também as advertências divinas. E nós precisamos também observar outra questão: o cuidado de Deus com seus servos. Daniel capítulo 10, versículos 16 a 19, vai te ajudar a entender que essa visão é uma visão que toca Daniel, uma visão que envolve Daniel, diferente de outras visões que ele teve. E essa visão também é enfrentada em tempo de adversidade. Você observa algumas bases bíblicas, semelhante como eu disse para você, você pode ler também o texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e Isaías 10, 41. Sabe o que você vai observar aqui? O fortalecimento em tempos de fraqueza, o cuidado de Deus com seus servos, o consolo divino, Deus trabalhando no entendimento do próprio profeta Daniel com a revelação profunda. Nós vamos perceber também outro princípio, que é a continuação da batalha espiritual. Daniel capítulo 10, versículos 20 ao 21, onde Daniel para entender sobre essa revelação da batalha espiritual. Daniel traz esse fundamento para a gente. Nós estamos inseridos em uma batalha espiritual. Sabe que princípio que você encontra aqui? A nossa preparação contínua, a nossa dependência de Deus. Você precisa estar preparado, você precisa depender de Deus para obter vitórias. E você tem como fundamento Mateus capítulo 28, versículo 20, que nós precisamos então anunciar o Evangelho de Cristo em tempos de insegurança. E é claro que eu espero que o Senhor te use na palavra. No segundo subtópico, também observamos o futuro imediato sendo revelado nesta própria visão. Esse futuro imediato na revelação apresentada a Daniel demonstra então o contexto do capítulo 11. Então agora nós entramos no capítulo 11. E nesse futuro imediato você vê a menção do período interbíblico, aquele período de 400 anos do silêncio de Deus. Porém, isso já é profetizado no período do profeta Daniel. Isso aqui aponta então para alguns princípios. O primeiro deles está então na revelação que Daniel tem. Daniel 11, do capítulo 11, versículo 1 até o 35, onde você vai perceber agora essa visão do período interbíblico, a ascensão de Alexandre o Grande, o Império Persa caindo e o Império Grego então surgindo, no símbolo que nós já estudamos do leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Fundamento bíblico. Daniel, capítulo 11, versículo 2 e Daniel, capítulo 11, versículo 21, vai acrescentar aí uma riqueza de detalhes para você. Você também tem alguns princípios aplicáveis que você pode já colocar em sala de aula, então faça isso e anote. Essa precisão profética. O capítulo 11 de Daniel é preciso em sua profecia. Você vai observar também a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Então, essa abordagem bíblica que a gente está abordando com você aponta exatamente para essa visão que Daniel tem. Daniel também tem outro detalhe que você pode anotar. É as intrigas políticas e os conflitos militares sendo citados em Daniel 11, versículos 5 ao 35. E aqui você vai ver as alianças que surgem entre os reis da Síria, do Egito, as implementações contra o povo judeu. Você vai ver também a figura de Antíoco Epifânio sendo citada aqui nessa profecia como opressor de Israel. Ele que surge no contexto histórico, entra no templo, tenta profanar o templo e aí desencadeia também a revolta dos macabeus. Isso é citado no livro de Macabeus, tá? Um livro apócrifo. Isso aqui serve para contexto histórico e não como contexto de Bíblia, de livro canônico, de Bíblia, de Palavra de Deus, mas como livro apócrifo você pode compreender que essa citação também aponta para lá. Você também tem uma base bíblica em Daniel, capítulo 11, versículo 6. Você pode perceber também Daniel, capítulo 11, versículos 30 ao 31 como base. Princípio aplicável que você vai ver. A relevância das profecias de Daniel confirmam eventos históricos.
a sobrevivência no meio da adversidade. Você vai perceber também outro detalhe que vamos destacar. É a autenticidade da palavra de Deus em Daniel capítulo 11, versículos 36 ao 45. Capítulo 11 vai revelar então que a palavra de Deus ela é verdadeira. Fundamento bíblico, capítulo 11, versículo 36. Também você pode ler 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, para te ajudar a entender essa revelação profética. E como princípio aplicável que, entendendo todo esse contexto, você percebe a confiança na palavra de Deus, a exatidão das profecias, você pode falar sobre isso. E você pode falar também sobre a preparação para o futuro. Então, olhar para o capítulo 11 é entender exatamente que Daniel tem toda uma revelação profética. Para fechar o tópico, aí o teu aluno pode perguntar por que a gente não usa então o livro de Macabeus na nossa Bíblia? Porque esse livro não foi considerado para entrar no cânon oficial das Escrituras. Então ele, para nós, ele é um livro apócrifo. Também, esse texto ele é inserido em um período na Contra-Reforma Protestante, depois da tradução de Lutero para a língua do povo, que era a língua alemã, e a Contra-Reforma, sendo encabeçada pelo Papa, estabelece esse livro agora dentro do cânon da Bíblia Católica e não da Bíblia que nós utilizamos. Mas, para cunho de pesquisa e cunho histórico, nós podemos então olhar para esse texto e observar a profecia de Daniel apontando para aquele caminho. É claro que no fechamento do cânon oficial, esse texto então não entrou e por isso nós não utilizamos. O futuro remoto. Você observa agora nesse terceiro subtópico do segundo ponto, que o pastor Valmir Nascimento, então, vai abordar essa passagem do capítulo 11, versículo 36, onde você vai perceber aqui o tempo de angústia para Jacó. Isso vai apontar para o período escatológico que nós já citamos, período da grande tribulação. Isso aqui demonstra exatamente uma questão bem interessante. Em um contexto bíblico, você vai perceber que esse período destaca então o período da angústia de Jacó, fundamentando também com Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Você pode encaixar esses textos aí. A ascensão de um líder mundial. Esse líder mundial é a figura do anticristo, sendo já citado pelo profeta Daniel. Então Daniel, a partir do capítulo 7 em diante, é um texto mais escatológico. Um grande líder político que tem um poder bélico-militar muito forte que persegue então a nação de Israel. Observe o texto de Daniel, capítulo 11, versículo 36, encaixando com Jeremias 37. Você pode ler esses dois versículos em sala de aula, vai te ajudar. Você tem alguns princípios aplicáveis. Primeiro, a compreensão dos sinais dos tempos, ou seja, o fim dos tempos. Então, essa passagem do capítulo 11 fundamenta então o período escatológico da grande tribulação. A preparação espiritual e a vigilância também precisam ser apresentadas por você. E aqui nós precisamos observar e compreender espiritualmente, escatologicamente, todo esse contexto bíblico que estamos estudando junto. Você percebe também o anticristo e a sua ascensão. Está lá no capítulo 11, versículo 36 agora ao 38. Você pode estar lendo esses versículos aí para te fundamentar. E aí vem a descrição do anticristo. O anticristo ele é visto como um líder poderoso, que ele se exalta e quer se exaltar acima de Deus, se coloca à disposição de Israel, faz uma falsa aliança, depois persegue Israel, mas ele é envergonhado pelo Deus verdadeiro. Fundamento bíblico, Daniel 11:37, Daniel 11:38. Você pode estar lendo esses versículos também. Princípios aplicáveis que você vai encontrar já nessa narrativa é a fidelidade de Deus na sua promessa e o discernimento espiritual que Daniel está tendo após essa revelação. Aqui você também vai encontrar uma advertência também contra o sensacionalismo. Observe o texto de Daniel, capítulo 11, versículos 40 ao 45, sobre a interpretação correta das profecias, porque tem gente que entende que as profecias já se findaram, não? Essas profecias agora, elas continuam apresentadas no nosso tempo, continuam se cumprindo. É o exemplo da última semana de Daniel, que se cumprirá no período da grande tribulação. Fundamento bíblico. Mateus capítulo 24, versículo 36. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 também vai te ajudar a entender tudo isso que eu estou te explicando. Para aplicar, você vai ver também essa necessidade de evitar a especulação sobre o retorno de Jesus, mas precisamos também entender essa mensagem bíblica. Daniel capítulo
24, versículo 36, vai te trazer essa base. Nós precisamos também observar e manter o nosso foco na missão do Evangelho de propagar Cristo. Então, o estudo de Daniel, especialmente no capítulo 11, aponta para a chegada do anticristo, mas também aponta para o cumprimento da promessa de Deus. E aí você pode perceber o texto também de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, junto com os teus alunos. E claro, se você pode, pega esse vídeo, posta na tua rede social, envia para alguém. E agora vamos então para o nosso terceiro ponto, que trabalha sobre o Armagedon e as últimas coisas. No terceiro e último ponto, você pode estar lendo um versículo bíblico que se localiza agora em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que relata aí uma promessa de Deus para a sua igreja. E vá para o primeiro subtópico, que aborda agora sobre a batalha final. O primeiro subtópico, então, escrito, comentado pelo pastor Valmir Nascimento, aponta agora sobre o tempo do fim, especialmente essa semana 70 da profecia de Daniel, no período da grande tribulação, e depois também cita a batalha do Armagedon. E aqui nós vamos trazer algumas implicações para a nossa vida cristã. A primeira delas é entender que o tempo do fim relata então essa chegada da semana 70 da profecia de Daniel, conforme Daniel 9, 27. Também você pode fazer a leitura de Apocalipse 16, 16. Essa semana 70 e o final dessa semana 70, que dura 7 anos, da ascensão do anticristo e da sua queda também, demonstra o período de falsa paz e grande tribulação. Então é importante você observar isso. Detalhe, a igreja não passará por esse período, tá? Isso é focado literalmente para Israel. Você tem fundamentos bíblicos, como já citei, Daniel 9, 27, Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Princípios aplicáveis que você vai observar é a compreensão dos tempos do fim sobre essa semana 70. Você vai perceber que isso é apontado literalmente para Israel, a 70ª semana. Você vai encontrar exatamente essa preparação espiritual que precisamos ter para esse tempo do fim, esse tempo final. Mas você vai perceber aqui um grande detalhe, que é a famosa batalha do Armagedon. Muita gente tem curiosidade sobre a batalha do Armagedon. Então eu vou descrever aquilo que eu entendi sobre a batalha do Armagedon. Você tem o texto de Apocalipse 16, 16 e você tem Apocalipse 19, versículos 11 ao 21. A batalha do Armagedon será então um confronto final entre as forças do anticristo e as forças de Deus, ou seja, no final dos 7 anos, quando o anticristo se levantará contra o povo de Israel. Essa batalha acontecerá no Megido, na Palestina, e ali você vai perceber o anticristo se levantando de forma maligna contra o próprio Deus, porém ele será destruído pelo próprio Cristo, ele não terá vitória. Essa batalha é a batalha do Armagedon. Você tem base bíblica em Apocalipse 16, 16 e Apocalipse 19, 19. Quais são os princípios aplicáveis que você vai encontrar aqui? Você vai observar essa dependência de Deus. Como nós precisamos ter uma dependência de Deus, como Israel também precisa ter. Essa confiança na vitória final, nesses desafios que nós enfrentamos. Princípios aplicáveis para a vida cristã. Você tem então Efésios 6,12, 1 de Pedro 5,8. Nós estamos em uma batalha também espiritual e precisamos entender em uma reflexão que esse tempo do fim, a chegada do Armagedon, é voltada para Israel. Fundamento bíblico, como já citei para você, já descrevemos, e temos então princípios aplicáveis sobre a vigilância espiritual, essa confiança em Cristo que precisamos ter como igreja, e esse tempo do fim será um tempo então de destruição da força do anticristo. Salmo 91:2 vale a pena você ler. No segundo subtópico também observamos o livramento divino. Conforme o pastor Valmir Nascimento, esse livramento é dado para Israel, quando o anticristo se levanta contra o povo de Deus, e aí acontece e desencadeia então essa ação da batalha do Armagedon. E aí você vai perceber de forma muito clara uma explicação que o próprio Daniel tem a partir dessa cosmovisão. Como é que você pode trabalhar isso? Esse conforto na profecia que Daniel tem, Daniel 12, versículo 1, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 8, Mateus 24, 15 ao 31 vai confirmar isso. Essa profecia também se refere ao alívio
no período turbulento e sombrio que Israel enfrentará no período da tribulação. Mais uma vez eu volto a dizer, a igreja não passará pela tribulação, já foi arrebatada antes, estará com Cristo, porém Israel passará. Você tem Daniel 12:1, Apocalipse 12:7 e 8, Mateus 24:15 ao 31. Princípios aplicáveis que você vai observar é exatamente que Deus ele garante a vitória para o seu povo em tempos de angústia, como vai garantir também para Israel, essa confiança na profecia que Daniel tem. A vitória final é descrita também em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 21, e aí você percebe a citação de 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, e Zacarias 14, 12, que vai confirmar essa referência bíblica que estamos descrevendo para você. Essa vitória final de Cristo com a sua igreja, livrando Israel, demonstra então essa ação poderosa do Senhor, essa esperança na perseverança do Senhor. Traz também princípios, por exemplo, uma reflexão que a gente precisa ter sobre a ação do Cristo sobre nós, nos abençoando, nos dando livramento, assim também como dará para a própria nação de Israel. No terceiro subtópico também observamos outra aplicação interessante, sobre a ressurreição dos mortos. O pastor Valmir Nascimento também explica a leitura de Daniel 12:2, onde nós vemos então essa ressurreição dos mortos para a condenação eterna, para o juízo final. Você pode ler também João capítulo 5, versículo 29 e Atos 24:15, onde você vai perceber que essa ressurreição dos mortos aqui, que no caso não é a ressurreição dos eleitos, daqueles que aceitaram a Cristo, não. Essa aqui já aconteceu no momento do arrebatamento da igreja. Essa segunda ressurreição é a ressurreição para o juízo final. E aí você percebe esses fundamentos bíblicos confirmando, e aqui nós vamos perceber a diferença, como princípio bíblico, dos destinos. Quem serve a Cristo vai desfrutar então do reino de Cristo, mas quem não serve vai passar pelo juízo final. E aqui há uma responsabilidade que precisamos ter na nossa vida espiritual em todo o tempo. Você tem aí a ressurreição dos justos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 ao 24, que acontece no momento do arrebatamento da igreja. Essa é a ressurreição que você vai ver. Já a ressurreição daqueles que não servem a Deus é causada no juízo final, tá? E essa visão do juízo final demonstra, então, a destruição de todos aqueles que perseguiram a igreja de Deus, perseguiram também o povo de Israel. Esse é o fundamento que você pode trabalhar. Para fechar a lição, o último subtópico, que é o 4, nós vamos, então, concluir essa visão e a missão, então, da visão profética que Daniel traz. Conforme o pastor Valmir Nascimento compreender exatamente esse livro de Daniel e entender as suas profecias, nós vamos entender de forma muito prática a ação de Deus. Primeiro você vai ver o selo da profecia, Daniel 12:4. Você pode ler esse versículo aí junto com os teus alunos. Esse selo da profecia, então, destaca essa ideia de encerrar essa palavra sobre o tempo do fim, sobre a visão de tudo aquilo que ia acontecer. Você percebe também a credibilidade das escrituras, você encontra a importância do conhecimento profético como fundamento, então anota aí a importância do conhecimento profético, e você percebe que aqui o crescimento e o conhecimento de Daniel, em Daniel 12:4. Fundamento bíblico é esse que você pode observar, e você pode observar também a expansão do entendimento espiritual que Daniel tem, a renovação dessa mensagem profética, e também podemos ler Daniel capítulo 12, versículos 6 ao 8, onde vai trazer todo esse contexto espiritual aqui para o nosso crescimento em Jesus, e eu espero muito que essa lição possa ter contribuído com você nesse trimestre para a glória de Deus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu tenho para você o texto do próprio pastor Valmir Nascimento, que você precisa ter esse material em nome de Jesus, mas eu já quero trazer para vocês a próxima lição que nós vamos trabalhar, o alcance do futuro, alcance um futuro feliz e seguro, conselhos de Salomão ao livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Texto escrito pelo pastor Marcelo Oliveira. Nós vamos abordar já na próxima semana esse material. Se eu fosse você, eu não perdi as aulas, vai ser uma bênção.
É claro, em nome de Jesus, que eu já te aguardo no próximo trimestre. Gente, para mim foi um prazer comentar essas aulas para você e com você também. Se você gostou, comenta aqui e que Deus abençoe você para a glória de Cristo e até a próxima aula. Quarto trimestre, primeira lição, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.